Amado Filho de Deus, permita-me convidá-lo a um momento sagrado de encontro com o Pai. Acomode-se onde está, deixe seus ombros relaxarem e permita que seu coração se abra como uma flor diante do sol da manhã. Respire profundamente. Sinta o ar preenchendo seus pulmões. Este é o sopro da vida, o mesmo sopro divino que o Criador insuflou em Adão no jardim. Com cada respiração, reconheça que está na presença do Eterno. A Escritura nos lembra que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio deles. Mesmo que você esteja fisicamente sozinho, saiba que o Espírito Santo habita este momento, tecendo uma comunhão sagrada entre você e o Pai. Hoje, sua alma busca algo mais profundo que palavras, busca a verdade viva encontrada em Filipenses capítulo 4, versículo 13, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, proclamou: "Tudo posso naquele que me fortalece." Faça um momento de silêncio para deixar estas palavras penetrarem além de sua mente, alcançando os recantos mais profundos de seu espírito. Contemple a profundidade deste versículo. Paulo escreveu estas palavras enquanto acorrentado em uma prisão romana. Privado de liberdade física, cercado por paredes frias e indiferentes, ele descobriu um segredo transformador. Nossa força nunca foi destinada a vir de nós mesmos. Ela flui do próprio Cristo que habita em nós. Em seu momento mais frágil, quando tudo parecia perdido, Paulo encontrou plenitude em sua insuficiência. Não era uma afirmação de autossuficiência, mas uma rendição completa à suficiência de Cristo. Reflita agora. Onde em sua vida você tem tentado caminhar em sua própria força? Quais muralhas parecem intransponíveis? Quais fardos pesam sobre seus ombros, fazendo seus joelhos dobrarem? Respire fundo novamente. Visualize estas situações, sendo entregues aos pés da cruz. O versículo não diz: "Tudo posso em minhas próprias forças", ou "Tudo posso quando me sinto capaz." A promessa permanece: "Tudo posso naquele que me fortalece." É Cristo em você, a esperança da glória, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 27. Deus se deleita em manifestar seu poder precisamente onde nos sentimos mais fracos. Como disse a Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, "Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Pare aqui e reflita sobre isso. Onde você precisa da força de Deus hoje? Permita que o Espírito Santo ilumine estas áreas em seu coração. Agora, entremos juntos na presença do trono da graça, não como estrangeiros, mas como filhos amados, reconhecendo quem é nosso Pai. Pai Celestial, nos curvamos diante de Tua majestade inigualável, reconhecendo que somente em Ti encontramos a plenitude que nossa alma anseia. Pai eterno, Tu és verdadeiramente o arquiteto supremo de todas as coisas, o grande tecelão que mantém unidos os fios mais ínfimos da existência. Em Tuas mãos o universo encontra sua sustentação. Cada estrela cintilante no firmamento reconhece o sussurro do Teu nome. Os vastos oceanos, com sua imensidão aparentemente indomável, curvam-se respeitosamente aos limites que Tu estabeleceste com Tua palavra. Tu és o Deus para quem o impossível é apenas uma oportunidade de manifestar Tua glória. Como Tua palavra nos revela em Jeremias, capítulo 32, versículo 17. "Ah, Senhor Deus, Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti." Faça uma pausa agora. Respire profundamente e permita que esta verdade permeie cada fibra do seu ser. O mesmo Deus que pronunciou palavras e constelações inteiras surgiram no vazio cósmico é o mesmo que conta os fios de cabelo em sua cabeça. Quando contemplamos Tua magnitude, Senhor, reconhecemos nossa pequenez, não com desespero, mas com assombro reverente. Pois em Tua infinita sabedoria e amor inexplicável, Tu escolheste não apenas criar-nos, mas habitar em nós através do Teu Espírito Santo. O Deus que separou as águas do Mar Vermelho para que seu povo caminhasse em terra seca. O Deus que fez desmoronar as imponentes muralhas de Jericó com o som de trombetas e gritos.
O Deus que triunfou sobre a morte ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, este mesmo Deus extraordinário está presente em sua vida agora, neste exato momento, como nos assegura Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra justa. Pare aqui e reflita sobre isso. O Todo-Poderoso promete estar com você. Quando sentimos o peso da fraqueza humana, quando nos encontramos inadequados para os desafios à nossa frente, é precisamente nesses momentos que podemos nos apropriar da promessa em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é sobre nossa capacidade, mas sobre a sua suficiência fluindo através de nós. Respire fundo agora e sinta a presença do Espírito Santo preenchendo cada espaço vazio em seu ser. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus. Santo Pai, diante de Tua Majestade apenas podemos nos prostrar em adoração. Tu transformas nossa fraqueza em força, nosso medo em fé, nossa limitação em possibilidade, não porque somos capazes, mas porque Tu és o Deus do impossível que escolheu trabalhar através de vasos imperfeitos para manifestar Tua perfeita glória. Eu te adoro, Senhor. Em humildade e gratidão, reconheço que toda a força vem de Ti. Não há ninguém como Tu em toda a terra e no céu, Senhor. Quando contemplamos Tua majestade, as paredes que limitam nossa visão começam a ruir. Amado Filho de Deus, permita que a adoração agora expanda os horizontes da sua fé, abrindo seus olhos espirituais para enxergar muito além das circunstâncias que parecem te limitar hoje. Os problemas não diminuem em tamanho, mas quando elevamos nosso olhar ao Senhor, percebemos que Ele se revela infinitamente maior que qualquer montanha diante de nós. Respire fundo agora e sinta a presença do Altíssimo enchendo este momento. Enquanto respira, sussurre em seu coração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Sua grandeza é insondável. Faça um momento de silêncio para permitir que sua alma se eleve na adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Permaneça neste espírito de adoração enquanto expandimos nossa compreensão do caráter de Deus. Ele não é apenas infinitamente poderoso, Ele é amorosamente poderoso. Seu poder transcendente nunca é direcionado para nos ferir ou destruir, mas sempre flui com o propósito de nos edificar, fortalecer e transformar. Como um pai forte e atento que segura a mão de uma criança pequena ao atravessar uma rua movimentada, assim o Senhor segura nossa mão com uma combinação perfeita de ternura e firmeza. O profeta Isaías nos recorda esta verdade quando diz: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pare aqui e reflita sobre isso. O Deus que sustenta galáxias inteiras, que nunca cochila nem dorme, que não conhece o cansaço nem a exaustão, este mesmo Deus está neste momento emprestando sua força infinita para você. Ele não apenas compartilha um pouco de sua energia, ele multiplica forças naqueles que reconhecem sua própria fraqueza. Quando você sente que chegou ao limite de suas possibilidades, quando seus recursos internos parecem esgotados, lembre-se, Deus está apenas começando a demonstrar o que pode realizar através de sua vida rendida. Em sua fraqueza, a força dele se aperfeiçoa. Em seu vazio, a plenitude dele se manifesta. Em sua limitação humana, o poder ilimitado do Criador encontra seu canal de expressão. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus falar ao seu coração sobre as áreas onde Ele deseja manifestar seu poder através de você hoje. Querido Filho de Deus, feche seus olhos por um momento. Respire profundamente. Deixe que as preocupações se afastem com cada expiração. Contemple a majestade de uma águia.
Não é por acaso que as Escrituras nos dizem: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta é a promessa de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Como a águia não luta contra o vento, mas usa as correntes invisíveis para se elevar, assim somos convidados a nos render à força divina que nos sustenta. Não é sobre nosso esforço desesperado, é sobre confiar na corrente da graça divina que nos eleva acima de toda circunstância. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus falar ao seu coração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo nos revela: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Note bem, não é posso todas as coisas porque sou forte, mas sim naquele que me fortalece. A fonte da nossa capacidade não está em nós. Pai Celestial, como frequentemente tentamos carregar pesos que só Tu foste designado a carregar, perdoa-nos pelas vezes em que a independência se tornou nossa prisão. Quantas noites perdemos o sono por preocupações que poderíamos ter entregado em Tuas mãos? Quantas vezes adoecemos tentando controlar o incontrolável? Respire fundo agora e sinta o amor do Pai envolvendo você como um manto. Senhor, hoje confessamos nossa tendência de confiar em nossas próprias forças limitadas. Reconhecemos que nossos recursos se esgotam, mas os Teus são infinitos. Como diz Tua palavra em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando nos sentimos fracos demais para continuar, lembra-nos que Tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando o caminho parece impossível, ajuda-nos a lembrar que nada é impossível para Ti. Pare aqui e reflita sobre isso por um momento. Amado Pai, ensina-nos a arte sagrada da rendição. Não a rendição da derrota, mas a rendição confiante de quem sabe em quem depositou sua fé. Como a águia que abre suas asas e permite que o vento a carregue, queremos abrir nosso ser completamente para Ti. Hoje, fazemos esta declaração em voz alta: Senhor, Tu és a fonte de toda a minha força, não porque sou capaz, mas porque Tu és quem me capacita. Respire profundamente mais uma vez. Sinta a presença divina fluindo através de você como uma fonte inesgotável de força. Em cada desafio que enfrentar hoje, lembre-se: você não caminha sozinho, nem depende apenas de suas forças. Aquele que move montanhas habita em você. Aquele que acalma tempestades fortalece seu coração. Se você está sentindo a presença de Deus neste momento, deixe seu like para fortalecer nossa corrente de fé. Inscreva-se no canal para receber mais orações especiais que vão abençoar seu dia. Pai Celestial, neste momento santo, nos achegamos a Ti, reconhecendo nossa profunda necessidade. Quantas vezes, Senhor, nos iludimos com a falsa sensação de autossuficiência? Quantas vezes carregamos fardos que nunca foram designados para nossos frágeis ombros? Perdoa-nos, ó Deus, por nossa persistente independência, por esse orgulho sutil que nos sussurra que podemos caminhar sem Tua mão estendida. Em nossa humanidade limitada, muitas vezes construímos fortalezas de autoconfiança que, na verdade, são castelos de areia diante das ondas da vida. Como está escrito no Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Esse não é apenas um versículo antigo, mas o clamor presente de nossos corações cansados. Ansiamos por corações lavados do orgulho que nos afasta de Tua presença sustentadora. Precisamos, com desespero sagrado, de espíritos renovados que se agarrem à Tua graça, como náufragos a uma tábua de salvação. Respire fundo agora e sinta a presença de Deus envolvendo você. Há algum território em sua vida onde você tem caminhado sozinho? Talvez no ambiente profissional, acreditando que apenas seu esforço trará sucesso? Ou em seu relacionamento familiar, carregando sozinho o peso de decisões e responsabilidades? Talvez na criação dos filhos, temendo que sem seu controle constante tudo desmoronará? Ou nos sonhos pessoais,
que você protege com tanto zelo que nem mesmo Deus pode tocar? Faça um momento de silêncio para ouvir Deus apontando essas áreas em seu coração. Amado Senhor, confessamos agora esses lugares de independência teimosa. Não viemos temendo condenação, pois sabemos que nos esperas com braços abertos de Pai. Viemos porque reconhecemos que nosso modo de viver nos tem deixado exaustos e esvaziados. Jesus, tuas palavras ressoam como um bálsamo em nossos espíritos desgastados. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, tu nos disseste: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que convite extraordinário, Senhor! Não nos chamas para mais esforço, mas para descanso. Não exiges mais força, mas ofereces a tua própria. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, aprendemos: Tudo posso naquele que me fortalece. Esta não é uma promessa de poder ilimitado para nossa glória, mas um lembrete amoroso de que em nossa fraqueza, tua força é aperfeiçoada. Pare aqui e reflita sobre isso. Recebemos agora, com corações abertos, esta troca divina, nossos fardos pesados pelo teu jugo suave, nossa exaustão pelo teu descanso, nossa fraqueza pela tua força incomparável. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta verdade de Filipenses 4, versículo 13, não nos convida a uma vida de conquistas independentes, mas a uma jornada de profunda rendição. Esta passagem nos revela o segredo de Paulo. Sua força não vinha de si mesmo, mas fluía do Deus Todo-Poderoso que habitava nele. Amado, neste momento sagrado, vamos aprofundar nossa confissão diante do Senhor. Muitas vezes, nossa resistência em depender totalmente de Deus nasce de feridas escondidas e medos não confessados. Talvez você tema perder o controle de sua vida, revelando sua fragilidade, ou tenha experimentado momentos em que se sentiu abandonado quando mais precisava de socorro. Faça um momento de silêncio para ouvir a voz do Espírito Santo, revelando o que existe em seu coração. O Senhor nos diz em Salmos 139, versículos 23 e 24, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta é uma oração de coragem, pois pede a Deus que exponha até mesmo aquilo que tentamos esconder de nós mesmos. Respire fundo agora e sinta a presença do Espírito Santo iluminando os cantos escuros de seu ser. Há uma voz interior sussurrando que seu valor está em suas conquistas. Existe em você uma necessidade profunda de provar seu merecimento através do que realiza. Talvez memórias de momentos em que você se sentiu desamparado agora tornem difícil confiar plenamente no Senhor. Deus fala ao seu coração hoje. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta revelação de 2 Coríntios 12, versículo 9, transforma nossa compreensão da força divina. É justamente em nossa fragilidade confessada que o poder de Cristo se manifesta plenamente. Lembre-se da promessa divina em Joel 2, versículo 25. Restituirei a vocês os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Não importa quanto tempo você tenha desperdiçado tentando ser forte por conta própria, o Deus que ressuscita os mortos pode restaurar o que parecia irremediavelmente perdido. Pare aqui e reflita sobre isso. Amado Pai Celestial, em profunda humildade, confesso minha tendência de viver independente de Ti. Reconheço que cada respiração é um presente Teu. Perdoa-me por me apegar ao controle, por temer o abandono, por acreditar que devo conquistar Teu amor através das minhas obras. Hoje, abro mão de minha falsa força e recebo Tua verdadeira fortaleza. Compreendo finalmente que tudo posso não significa poder ilimitado para meus desejos egoístas, mas capacidade sobrenatural para cumprir Tua vontade, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Senhor,
Arrependo-me de tentar ser forte sem ti. Reconheço que preciso de ti em cada momento, em cada decisão, em cada respiração. Tua força perfeita se manifesta precisamente em minha fraqueza reconhecida. Esta é a verdadeira essência do poder que Paulo descobriu. Não fazer tudo sozinho, mas fazer tudo com aquele que fortalece. Respire fundo novamente e receba esta verdade em seu espírito. Senhor Deus, ensina-me a me render a Ti com a simplicidade e confiança de uma criança pequena nos braços de seu Pai amado. Assim como uma criança não questiona a capacidade do Pai de carregá-la, remove de mim a necessidade de entender tudo antes de confiar. Amolece as áreas endurecidas do meu coração onde tenho resistido à Tua influência, onde tenho tentado ser forte por conta própria, onde tenho construído muros de autossuficiência. É na vulnerabilidade, Pai, que Tua força se manifesta plenamente. Como nos revelas em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que verdade libertadora! Não precisamos esconder nossas fragilidades, mas podemos apresentá-las como vasos vazios prontos para serem preenchidos com Tua presença. Receba agora o perdão transformador que o Pai oferece. Deixe que estas palavras de vida penetrem profundamente em seu espírito, como nos assegura em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sinta essa purificação divina como águas cristalinas lavando cada recanto de sua alma, cada pensamento oculto, cada motivação impura. O perdão não é apenas uma ideia teológica, mas uma realidade espiritual que restaura nossa comunhão com o Eterno. Pare um momento e sinta a leveza que vem quando a culpa é removida pela graça divina. Mas nossa jornada espiritual não termina na confissão. Seria como limpar um jardim sem plantar novas sementes. Cristo nos chama à transformação completa, à libertação verdadeira. Nosso Salvador não veio apenas para perdoar, mas para libertar-nos das prisões interiores que construímos, nossos medos paralisantes, nossa necessidade de controle, nossa ansiedade constante sobre o amanhã, como Jesus proclamou em João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta liberdade transcende circunstâncias. É a liberdade que Paulo experimentou quando declarou em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Reflita profundamente. Paulo não disse, tudo posso por minha força de vontade, ou tudo posso quando as circunstâncias são favoráveis. O segredo de sua força era sua completa dependência em Cristo. Na prisão, ou em liberdade, na abundância ou na escassez, ele havia descoberto o tesouro da suficiência divina. Respire fundo agora e pergunte-se, onde estou tentando viver pela minha própria força? Que áreas da minha vida estão marcadas por ansiedade excessiva, controle rígido ou medo do fracasso? Identifique esse lugar específico e em silêncio entregue-o completamente ao Senhor. Talvez você tenha carregado esse peso por tanto tempo que mal consegue imaginar como seria viver sem ele. Mas o Deus que sustentou Paulo na prisão, Davi no deserto e Jesus na cruz é o mesmo que agora sussurra ao seu coração. Minha força é suficiente para você, descanse em mim. Talvez a ideia de soltar o controle faça seu coração estremecer. Este temor é profundamente humano. Agarramo-nos ao que conhecemos, mesmo quando nos machuca. Mas ouça estas palavras de vida eterna em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Que mistério divino nos é revelado nestas palavras. Nossa fraqueza não é um obstáculo para o mover de Deus. É o portal sagrado através do qual sua glória se manifesta em nossa existência.
Quando reconhecemos nossa insuficiência, criamos espaço para a suficiência de Cristo. Respire fundo agora e sinta este paradoxo libertador, penetrando em seu espírito. Agora sussurre com seu coração. Senhor amado, entrego minhas fragilidades ao teu cuidado perfeito. Desfaço os nós que tenho atado em minha alma, tentando controlar o que só tu podes governar. Ensina-me a viver na liberdade verdadeira, aquela que só os filhos de Deus conhecem. Entramos agora em um tempo santo de petição, onde trazemos nossas necessidades mais profundas diante do trono da graça. Fixemos nosso olhar na promessa eterna de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Pai Celestial, não buscamos hoje apenas um toque superficial, um alívio momentâneo ou uma força transitória. Clamamos pela tua própria capacitação divina, aquela que transcende nossos limites humanos e flui como rio de águas vivas em nosso ser interior, como tua palavra nos assegura em Efésios, capítulo 3, versículo 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus, que lhe revele as áreas onde você precisa de sua força hoje. Pense agora nas montanhas que parecem intransponíveis em sua jornada, aquele diagnóstico médico que rouba seu sono, o fardo financeiro que pesa sobre seus ombros, o relacionamento despedaçado que sangra em seu coração, a decisão crucial que paralisa sua mente, o vício que se enrola como correntes em sua alma. Ou talvez seja simplesmente o cansaço profundo de carregar tantos pesos por tanto tempo. Para cada uma dessas circunstâncias aparentemente impossíveis, declare com fé renovada: tudo posso naquele que me fortalece. Não como um encantamento vazio ou fórmula mágica, mas como declaração de fé viva, reconhecendo que a força infinita de Cristo está disponível a você nesse exato momento, nessa exata situação. Pare aqui e reflita sobre isso. A força que sustenta o universo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está disponível para você hoje. Esta não é uma promessa distante, mas realidade, presente para aqueles que confiam. Senhor, ensina-nos a viver não de nossa própria capacidade limitada, mas do poço infinito de tua força sobrenatural. Que cada passo nosso seja um testemunho vivo de que não caminhamos sozinhos, mas sustentados pelo poder do Deus eterno. Amado Filho, quando contemplamos as palavras de Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Somos convidados a entrar em uma dimensão mais profunda do que imaginamos. Paulo não escreveu estas palavras de um palácio ou em meio a aplausos. Ele as redigiu acorrentado, privado de liberdade, enfrentando a incerteza de cada novo amanhecer. Esta declaração não é um mantra para conquistas mundanas ou realizações pessoais. É um testemunho nascido nas entranhas do sofrimento, um grito de vitória que emerge não da ausência de dor, mas da presença constante de Deus em meio às tribulações. Paulo havia aprendido o segredo do contentamento, mesmo na escassez, na humilhação, na rejeição. Respire fundo agora e sinta esta verdade penetrar seu espírito. A força que Cristo oferece não é para evitar o vale, mas para atravessá-lo com dignidade e confiança. É um poder que não necessariamente remove o cálice amargo, mas que nos sustenta enquanto bebemos. Ouça as palavras de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esta não é uma promessa distante, mas uma realidade presente. Deus não apenas concede força como algo separado de si. Ele mesmo se torna nossa fortaleza, nosso escudo, nosso sustento. Pai Celestial, ensina-nos que tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ajuda-nos a compreender que quando nos sentimos mais vulneráveis é quando podemos experimentar mais plenamente teu poder. Teu Filho demonstrou isso na cruz,
aparente derrota transformada na maior vitória da história. Pare aqui e reflita sobre isso. Onde você se sente mais fraco hoje? Naquele relacionamento fragmentado? Na batalha contra aquele pensamento persistente? Na incapacidade de ver um caminho à frente? Lembre-se das palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nossa fragilidade não é um obstáculo para Deus, mas um convite para a sua glória se manifestar. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus falando ao seu coração. Espírito Santo vem como rio de águas vivas, não apenas nos oferecendo força momentânea, mas transformando nossa compreensão do que significa ser forte. Ensina-nos que tudo posso, muitas vezes significa suportar o insuportável, amar o que parece impossível amar, perseverar quando tudo dentro de nós grita para desistir. Em um mundo que valoriza o poder visível e imediato, ajuda-nos a abraçar esta verdade paradoxal. É na rendição que encontramos a verdadeira força. É quando reconhecemos nossa completa dependência de Ti que experimentamos a plenitude do Teu poder em nós. Deus amado, fortaleça-nos hoje, não necessariamente para fazer grandes coisas, mas para sermos fiéis nas pequenas, para encontrarmos contentamento onde estamos enquanto caminhamos para onde nos chamas. Na jornada da vida, encontramos vales profundos, onde nossa força parece se esvair. Talvez você esteja enfrentando uma doença que persiste, desafiando sua resistência dia após dia, ou talvez suas orações pareçam subir ao céu apenas para encontrar o silêncio, testando os limites da sua fé. Nesses momentos de fragilidade, quero que você se apegue à promessa sagrada que encontramos em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro em ocasião oportuna. Querido amigo, compreenda esta verdade profunda. O Criador do universo não se incomoda com suas necessidades. Pelo contrário, ele anseia por sua aproximação. O Deus que sustenta as estrelas em seus lugares aguarda para sustentar seu coração fragilizado. Ele não apenas permite sua aproximação, ele a deseja ardentemente. Vamos agora entrar juntos em um momento sagrado de conexão com o divino. Amado Senhor Jesus, reconheço minha profunda fraqueza nesta área de minha vida, onde tanto luto diante de Ti, não preciso fingir força. Em minha vulnerabilidade completa, declaro a verdade que ressoa através das eras. Tua força se aperfeiçoa exatamente onde sou mais fraco. Confesso que dentro de mim não encontro recursos suficientes, mas em Ti há abundância infinita. Peço agora que Teu poder sobrenatural flua como rio transbordante precisamente onde me sinto completamente incapaz. Transforma este vale de fraqueza em montanha de testemunho, para que outros possam ver, não o que fiz, mas o que Tu fizeste em mim. Respire fundo agora e sinta esta verdade, permeando cada célula do seu ser. Deus não aguarda impacientemente que você demonstre força. Sua expectativa divina é que você simplesmente abra espaço para que sua força sobrenatural seja manifestada através das suas fragilidades mais evidentes. Continuemos nossas petições, focando agora em áreas específicas onde a força divina precisa se manifestar. Pai Celestial, muitos de nós travamos batalhas invisíveis em nossa mente, pensamentos opressores que não nos dão descanso, preocupações que se agarram como parasitas à nossa paz, medos que paralisam nossos passos, ou emoções turbulentas que parecem controlar nossa existência. Reconhecemos nossa completa dependência de Ti nestes campos de batalha internos. Precisamos desesperadamente de Tua força renovadora, como nos ensina Tua palavra em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus. Senhor, imploramos por Tua força divina para confrontar e desmantelar cada pensamento que se ergue contra o conhecimento da Tua verdade. Onde há mentiras em nossa mente, plante Tua verdade.
Onde há ansiedade, estabeleça a tua paz que excede todo o entendimento. Onde há pensamentos de derrota, revele visões de vitória através do teu poder, não do nosso. Amado Pai, em meio às tempestades da vida, tua palavra nos lembra da fonte inesgotável de força que habita em nós. Como Paulo escreveu em Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Não é nossa própria força, Senhor, mas tua presença viva em nós que nos capacita. Quando a ansiedade invade nossa mente como uma maré crescente, ensina-nos a erguer o escudo da fé. Tua palavra nos instrui, em 2 Coríntios 10, versículo 5, a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esta não é uma batalha que podemos vencer sozinhos. Precisamos de tua autoridade divina para desarraigar pensamentos que não se alinham com tua verdade. Respire fundo agora e sinta a presença do Espírito Santo preenchendo cada espaço de ansiedade em seu coração. Querido Deus, neste momento trago diante de ti os padrões de pensamento que têm dominado minha mente, aquelas vozes de inadequação que sussurram que não sou suficiente. As preocupações sobre o futuro que roubam minha alegria no presente. O medo do fracasso que me paralisa. Um por um, entrego-os aos teus pés, pedindo que substituas estas mentiras pela verdade radiante de tua palavra. Pare aqui e identifique especificamente esses pensamentos, entregando-os em silêncio ao Senhor. Pai Celestial, tua força em nós transcende nossa capacidade natural de amar. Em nossos relacionamentos fraturados, precisamos de algo muito além do que podemos produzir. Como nos lembras em Efésios 4, versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esta compaixão sobrenatural e capacidade de perdoar só pode vir através do poder de Cristo fluindo em nós. Traz à mente agora aquele relacionamento que está ferido, aquela pessoa que te magoou profundamente, aquela situação que parece além da reconciliação. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus falar ao seu coração sobre este relacionamento. Senhor, dá-me a coragem para dar o primeiro passo em direção à cura, mesmo quando isso vai contra todos os meus instintos. Fortalece-me para oferecer perdão não porque a outra pessoa mereça, mas porque tu primeiro me perdoaste quando eu não merecia. Capacita-me a ouvir com o coração aberto, mesmo quando discordo profundamente. Divino Mestre, em teu reino, cada um de nós carrega um chamado único, tecido na trama de nossa criação, com tua força. Não apenas sobrevivemos às dificuldades, mas cumprimos o propósito eterno para o qual fomos formados. Como disse o apóstolo, tudo posso, não algumas coisas, não apenas as tarefas fáceis, mas todas as coisas, através de Cristo que continuamente derrama sua força em mim. Respire fundo novamente e receba esta verdade. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Nesta força divina, você pode enfrentar este dia com confiança inabalável. Amado Pai Celestial, muitas vezes nos encontramos diante de um abismo entre nossos sonhos e nossa realidade, entre o chamado divino e nossa fragilidade humana. Sentimos o peso da inadequação, o sussurro da insegurança e a sombra do medo do fracasso pairando sobre nós. Mas nestes momentos de vulnerabilidade, lembramos das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Senhor, não é nossa competência que nos sustenta, mas tua graça incomparável que nos transforma. Não somos definidos por nossas limitações, mas pela tua capacitação ilimitada. Fortalece-nos não apenas para existir, mas para florescer no propósito eterno que tu cuidadosamente teceste em nosso ser antes mesmo da fundação do mundo. Respire profundamente agora e reconheça que não é sobre suas habilidades, mas sobre a graça suficiente de Deus fluindo através de suas fragilidades. Pai, tudo posso naquele que me fortalece não é apenas um mantra para nosso conforto, mas uma declaração de guerra espiritual. Esta promessa transcende nossas lutas visíveis
e nos equipa para batalhas invisíveis que se desenrolam nos reinos celestiais. Como revelaste em Efésios capítulo 6, versículo 12, pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Para estas batalhas que dilaceram a alma, não precisamos simplesmente de mais determinação humana, mas de tua autoridade divina. Não precisamos apenas de força, mas da tua vitória já conquistada no Calvário. Tuas palavras ressoam em nosso espírito, como declaraste em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Faça um momento de silêncio agora para identificar aquelas áreas em sua vida onde você sente resistência espiritual, aquelas fortalezas que parecem intransponíveis, os padrões de pecado que retornam como ondas persistentes contra a costa, para cada corrente que o prende, para cada mentira que o ameaça, para cada ataque que o enfraquece, declare com convicção: tudo posso naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Esta não é uma batalha que você vence com sua própria força. É um conflito que já foi decidido na cruz. A vitória não depende de sua resistência, mas da rendição completa à autoridade de Cristo operando através de você. Como escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submetam-se, portanto, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Pare aqui e reflita sobre como sua rendição a Deus é, paradoxalmente, sua maior fonte de poder contra o adversário. Deus Todo-Poderoso, enquanto nos submetemos completamente à tua vontade, reconhecemos que nosso poder não vem de nossos esforços, mas da tua graça que nos capacita. Quando dizemos tudo posso, proclamamos nossa dependência total, não nossa independência. Em nossa fraqueza, tua força se aperfeiçoa. Tiago capítulo 4, versículo 7 nos diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Este convite espiritual revela uma verdade profunda sobre nossa jornada de fé. A sequência divina estabelecida aqui não é acidental, mas intencional. Primeiro vem a submissão completa ao Criador, reconhecendo que sem Ele nada somos e nada podemos. É somente neste espaço de rendição que nossa resistência ao inimigo adquire seu verdadeiro poder, um poder que não se origina em nosso esforço humano, mas na presença viva de Cristo dentro de nós. Respire fundo agora e abra seu coração em oração. Senhor Jesus, diante do teu trono de graça me prostro, reconhecendo tua soberania sobre cada aspecto de minha existência. Em teu nome poderoso, aquele nome diante do qual todo joelho se dobrará, resisto agora a toda investida espiritual contra minha mente, contra minhas emoções tão facilmente perturbadas, contra meus relacionamentos preciosos, contra o propósito eterno que plantaste em mim e contra minha caminhada íntima contigo. Declaro hoje que, como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Esta força não vem de minha determinação humana ou capacidade natural, mas unicamente da tua presença habitando em mim, sustentando-me quando minhas forças se esgotam. Feche os olhos por um momento e visualize seus fardos sendo transferidos para as mãos daquele que já conquistou a vitória definitiva no Calvário. Sinta a paz que transcende todo entendimento inundando seu ser. Chegamos agora a um momento sagrado de intercessão, onde estendemos esta promessa de força divina àqueles que carregamos no coração. Pois esta verdade, tudo posso naquele que me fortalece, não foi destinada apenas para a nossa jornada pessoal, mas para nos capacitar enquanto sustentamos outros nos braços da oração. Pai de infinita misericórdia, trazemos diante de Ti aqueles que amamos, pais que nos formaram, cônjuges que caminham ao nosso lado, filhos que nos foram confiados, irmãos que compartilham nosso sangue, e todos os parentes, próximos ou distantes, que fazem parte de nossa história. Muitos deles, Senhor, estão travando batalhas silenciosas,
carregando fardos que curvam seus ombros, enfrentando montanhas que parecem impossíveis de transpor. Alguns talvez ainda não te conheçam intimamente para buscar em ti a força que só tu podes dar. Pare aqui e traga à mente rostos específicos da sua família que precisam experimentar a força renovadora de Deus. Talvez seja um filho enfrentando pressões esmagadoras na escola ou diante de decisões que moldarão seu futuro. Talvez um pai envelhecido lutando com limitações físicas. Talvez um irmão distante de Deus. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus falar ao seu coração sobre como interceder por cada pessoa que Ele trouxe à sua mente. Amados irmãos e irmãs, neste momento sagrado, vamos elevar nossos corações em intercessão por aqueles que enfrentam tempestades em suas vidas. Lembremos-nos de que nossa força não vem de nós mesmos, mas do Deus que sustenta o universo com sua palavra. Pense agora nos rostos daqueles que você conhece que estão passando por crises financeiras. Visualize suas expressões, suas preocupações. Feche seus olhos por um instante e permita que o Espírito Santo traga à sua mente pessoas específicas que precisam de restauração financeira. Pai Celestial, clamamos pela Tua presença na vida desses irmãos. Tu que multiplicaste pães e peixes, que proveste maná no deserto, que encheste jarros vazios com azeite para a viúva necessitada, manifesta-te como Jeová Jiré, o Deus que provê. Fortaleça-os não apenas com recursos materiais, mas com a certeza inabalável de que Tu cuidas de cada detalhe de suas vidas. Como está escrito em Isaías, capítulo 35, versículos 3 e 4. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Virá para salvá-los. Esta não é apenas uma promessa antiga, mas Tua palavra viva para cada situação impossível hoje. Respire fundo agora e sinta a presença do Consolador em seu próprio coração. Agora traga diante do Pai aqueles que enfrentam relacionamentos quebrados, casamentos em crise, amizades rompidas, famílias fragmentadas. Que a mesma força que ressuscitou Cristo dos mortos opere restauração onde o inimigo tentou trazer morte e separação. Senhor Jesus, Tu que reconciliaste o céu e a terra na cruz, traze reconciliação aos relacionamentos desses irmãos e irmãs. Onde há mágoa, plante perdão. Onde há orgulho, cultive humildade. Onde há desconfiança, restaure a esperança. Faça cada um experimentar a verdade profunda de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus falar ao seu coração sobre como você pode ser instrumento de sua força na vida destas pessoas. E agora, ampliemos nossa intercessão. Deus conhece as lutas secretas que seus colegas de trabalho enfrentam. Ele vê além dos sorrisos que muitas vezes escondem corações partidos. Ele enxerga o vizinho que parece ter tudo, mas que chora sozinho à noite. O Senhor percebe o desânimo no servidor que te atende no comércio, a exaustão do professor de seus filhos, o vazio no olhar do jovem que cruza seu caminho. Deus poderoso, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que cada pessoa por quem intercedemos hoje descubra esta verdade sublime, que quando reconhecemos nossa insuficiência, abrimos espaço para a Tua suficiência. Quando admitimos nossa fraqueza, convidamos Tua força sobrenatural. Pare aqui e reflita sobre isso. Nossa força não está em sermos capazes, mas em sermos dependentes daquele que tudo pode. O Senhor nos convida a uma comunhão profunda através do compartilhamento de nossas cargas. Como nos lembra a palavra em Gálatas capítulo 6, versículo 2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Esta verdade espiritual transcende o simples ato de ajuda física, penetra no reino espiritual onde, através da intercessão,
nos tornamos as mãos e os pés de Cristo mesmo quando, aparentemente, nada mais podemos fazer. Respire fundo agora e sinta a presença de Deus enquanto ampliamos nosso círculo de intercessão. Pai Celestial, voltamos nossos corações para aqueles que lideram e servem no corpo de Cristo, teus servos, pastores, missionários, professores e líderes. Frequentemente caminham em vales de sombra enquanto guiam outros para as alturas espirituais. Eles carregam responsabilidades que poucos enxergam e enfrentam batalhas espirituais intensas nos bastidores de seus ministérios públicos. Muitos deles, Senhor, estão como Elias sob o zimbro, exaustos, questionando seu chamado, tentando servir com forças meramente humanas. Tu conheces cada coração cansado, cada mente sobrecarregada. Tua palavra proclama em Isaías capítulo 52, versículo 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação. Reafirma a beleza deste chamado em seus corações hoje. Senhor, reveste-os com a promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Que não seja apenas um versículo memorizado, mas uma realidade experimentada diariamente em seus ministérios. Que descubram que quando suas forças acabam, as tuas apenas começam. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus e lembrar-se daqueles líderes espirituais que moldaram sua jornada de fé, um pastor cujas palavras transformaram seu entendimento, um professor de escola dominical que plantou sementes de verdade, um mentor que caminhou ao seu lado nos momentos difíceis, ou um autor cristão cujas palavras iluminaram sua alma. Pai, estendemos também nossa intercessão àqueles que governam nações, dirigem empresas, educam futuras gerações e lideram comunidades. Estes homens e mulheres carregam o fardo de decisões que afetam inúmeras vidas. Alguns têm corações sinceros, desejando justiça e bondade, mas sentem-se aprisionados por sistemas complexos e resistentes à transformação. Tu nos instruíste através de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Senhor, mesmo quando discordamos profundamente de líderes ou políticas, Tu nos chamas, não à crítica amarga, mas à intercessão transformadora. Ajuda-nos a ver além das diferenças políticas e ideológicas, para enxergar almas que, como nós, necessitam de Tua graça e sabedoria. Pare aqui e reflita sobre isso. Nossa intercessão é uma expressão de Teu amor fluindo através de nós, um eco de Cristo que continua intercedendo à Tua direita. Pai Celestial, neste momento elevamos nossas vozes pelos líderes que Tu colocaste em posições de autoridade. Senhor, Tu conheces o peso que carregam sobre seus ombros. Pedimos que Tua mão poderosa os fortaleça para governar com justiça que reflete Teu caráter, integridade que não se curva diante de pressões terrenas e compaixão que enxerga o mais vulnerável. Respire fundo agora e sinta a presença de Deus pairando sobre os lugares de decisão em nossa nação. Deus Todo-Poderoso, permite que nossos líderes reconheçam sua fragilidade humana, que vejam os limites de sua própria sabedoria e poder, que na consciência de suas limitações busquem em Ti a fonte infinita de discernimento e graça. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Faça um momento de silêncio para ouvir Deus falar sobre como você pode apoiar seus líderes. Senhor da Igreja Universal, levamos agora diante do Teu trono nossos irmãos e irmãs que enfrentam perseguição pelo simples ato de amar a Ti. Em prisões frias, em interrogatórios dolorosos, nos tribunais injustos, nas famílias que os rejeitam,
nos empregos que perderam ali nesses vales sombrios. Eles precisam experimentar a tua presença tangível. Teu servo Paulo nos ensinou em Hebreus capítulo 13, versículo 3. Lembrem-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Ajuda-nos a carregar espiritualmente o fardo deles como se fosse nosso próprio. Pare aqui e reflita sobre isso. Quem são os cristãos perseguidos que precisam de suas orações hoje? Pai, infunde neles força sobrenatural que transcende compreensão humana. Quando os joelhos fraquejarem diante da ameaça, quando a voz quiser negar-te por medo da morte, quando o cansaço da luta parecer insuportável nestes momentos, Senhor, que o teu Espírito sopre neles a mesma convicção que habitava em Paulo, quando declarou em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma força que vem deles mesmos, mas tua força divina fluindo através de vasos humanos frágeis. É teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza deles. É tua graça suficiente que os sustenta. Respire fundo novamente e peça a Deus que mostre como você pode apoiar praticamente os cristãos perseguidos. Que cada um deles, mesmo encarando a possibilidade da morte, possa experimentar a paz que excede todo o entendimento e a certeza inabalável de que nada, absolutamente nada, pode separar luz do teu amor. Se esta oração tocou seu coração e trouxe paz para sua alma, deixe um like carinhoso para que eu saiba que Deus usou este momento em sua vida. Se inscreva no nosso canal para receber mais momentos especiais de oração que vão fortalecer sua fé. E me conta nos comentários, como você se sente após este tempo com Deus? Que oração você gostaria que fizéssemos juntos? Estou aqui para orar com você. Que o Senhor derrame bênçãos abundantes sobre sua vida e sua família,